Graça e paz, seja muito bem-vindo ao 27º dia com Provérbios. E hoje há uma palavra aqui preciosa que eu tenho certeza que pode edificar a sua vida. O capítulo 27, logo no versículo 1 diz assim: Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Provérbios vem trazer uma lição logo de início no capítulo 27 que é importantíssima para a gente. Nós precisamos nos lembrar que não temos controle sobre o futuro. Nós podemos fazer planos, nós podemos arquitetar projetos, a gente pode sonhar. Já dizia, né, um ditado que sonhar é de graça, sonhar não custa nada. Agora, a realização desses sonhos, desses planos, desses projetos, não são coisas que nós podemos bater o martelo e afirmar com total certeza, porque a grande verdade é que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. A gente não tem controle sobre aquilo que está à nossa volta. A gente não sabe o que será daqui a um ano, daqui a 2 meses, daqui a 3 anos. A gente lembra, né, desse período tão terrível, que parece que foi ontem, que foi o período do fique em casa, o período da pandemia. Quantas pessoas não tinham projetos e planos de viagem, de ingressar em novas carreiras, de iniciar uma faculdade, de poder até se casar, mas todos esses planos foram impedidos e ninguém teve controle sobre isso. E a Bíblia, ela vem nos trazer esse alerta. Sabe por quê? Quando nós planejamos coisas, colocamos intensidade de coração e essas coisas não acontecem, o que vem sobre nós é frustração. E uma maneira de nós podermos lidar melhor com a frustração é reduzirmos um pouco a nossa expectativa, não sobre o que pode acontecer, mas sobre o que nós podemos fazer. Nós às vezes colocamos, né, sobre nossas mãos algo que não pertence a gente, que é o controle do destino, que é o controle do amanhã. Nós não conseguimos controlar todas as coisas, mas uma coisa que nós podemos bem fazer, e Tiago vai nos ensinar na sua carta, é quando ele diz: olha, vocês quando forem tratar de um negócio, viajar para um lugar, casar com alguém, antes de tudo, não digam o que vocês vão fazer, mas digam assim: se o nosso Pai assim permitir, faremos, iremos, negociaremos e casaremos. O que a Bíblia vem nos dizer não é que nós não devemos sonhar nem planejar. Pelo contrário, o que a Bíblia vem nos ensinar é que nós devemos planejar isso aliançados ao Senhor. Nós devemos pensar nessas coisas sempre colocando o Senhor como fundamento e colocando nas mãos dele para que tudo possa de fato correr bem. Porque se Deus não for conosco, querido, entenda uma coisa: nós não conseguimos fazer absolutamente nada. O agricultor que lança semente sobre a terra, ele precisa que a chuva caia sobre ela. E a Bíblia diz que não cai chuva do céu se o Senhor não mandar. É o Senhor que tem controle sobre todas as coisas. Então, o seu amanhã, apesar de você sonhar e planejar, lembre-se sempre disso. Ele pertence a Deus. Então, não está no nosso controle, mas está no controle dele. E isso aí não é motivo para a gente andar ansioso ou preocupado, porque a Bíblia nos afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus ama a sua vida e entenda bem, Ele fará com que todas as coisas caminhem juntas para que você possa experimentar da sua bondade, graça e misericórdia. Capítulo 27, ainda no verso 2, vai trazer outro alerta muito importante. Diz assim, ó: que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Gente, esse negócio de se gabar, né, de se autoelogiar, de se autoexaltar, isso é um caminho muito perigoso, né? Tem gente que nutre, né, essa personalidade ou essa característica, né, não sei qual o melhor jeito a gente chamar isso, mas essa ideia de sempre estar se colocando acima, de sempre estar se autoelogiando. Eu lembro a história de um guerreiro, eu não lembro se ele era um imperador, de Roma. E esse homem, ele era um grande vencedor, um homem vitorioso nas batalhas. Só que ele tinha um criado, e esse criado tinha uma única função. Todas as vezes que esse homem retornava do campo de batalha, estava ali sendo ovacionado, aclamado pelo público ao seu redor, esse homem chegava perto dos seus ouvidos e dizia assim: lembre-se, você é só um homem, você é só um homem. Por mais que tenhamos habilidades, por mais que nós sejamos pessoas com dons maravilhosos, entenda uma coisa: não passamos de homens, homens comuns,
homens normais. Toda soberania, toda glória, todo poder deve ser dada ao Senhor Jesus. Permita que as pessoas te elogiem, mas não se coloque nesse lugar onde você se auto-vangloria e de repente você pode encontrar alguém que é superior a você. A Bíblia vem nos mostrar um caminho para guardar o nosso coração. Guardar o nosso coração, sabe, dessas setas e pequenas raposinhas que vêm amando do diabo. Porque o diabo, ele gosta disso, ele gosta de trazer e nutrir no nosso coração orgulho. E a gente já aprendeu em capítulos anteriores que o orgulho, a soberba, só nos podem levar para um lugar, que é a ruína. Mas aqueles que perseveram e nutrem a humildade em depender e confiar no Senhor, esses certamente verão e experimentarão o dia da exaltação. Deus é um Deus que tem prazer em nos abençoar. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele é galardoador daqueles que nele esperam. O nosso Deus é aquele que a Bíblia vai falar que desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu falar de um Deus semelhante a esse, que trabalha pelo bem daqueles que nele esperam. Entenda uma coisa, você pode chegar a um lugar de honra, a um lugar de destaque, a um lugar, sabe, onde você realmente vai ter ali presença, mas é o Senhor que quer te colocar. Nós não podemos seguir por esse caminho ilusório e enganoso de nos autoelogiar, de nos auto-exaltar e acabar numa vida de frustração. O capítulo 27 ele vai continuar trazendo uma importante lição sobre amizades, o valor do amigo. O verso 5, 6 e o verso 17 trazem palavras poderosas que nos fazem refletir sobre quem são nossos verdadeiros amigos e qual tipo de pessoa que nós devemos preservar e buscar ter ao nosso lado. O versículo 5 diz assim para a gente: melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica os beijos. Primeira lição que a gente logo encontra aqui em Provérbios, falando e tratando a respeito da amizade, é que a repreensão é algo que faz parte de um relacionamento de cuidado e zelo. É difícil a gente lidar com isso, com pessoas que nos contrariam, pessoas que vão contra o nosso ponto de vista, gente que muitas vezes vai trazer uma opinião diferente daquilo que a gente está buscando. Gente que quando nós chegamos ali empolgados, contando, olha, quero fazer tal coisa, quero ir a tal lugar, quero realizar tal ação, a pessoa parece que joga um balde de água fria na gente. Mas a Bíblia nos mostra que o verdadeiro amigo, ele algumas vezes ele vai ir contra a nossa ideia, ele vai nos repreender. Tem gente que evita chamar a atenção. Tem gente que vai falar o que nós queremos ouvir, que vai querer nos agradar o tempo todo. Mas entenda, isso não é ser amigo. Isso não é amor de verdade, porque o amor de verdade, ele também corrige, ele também exorta, com zelo, com cuidado, buscando amadurecimento e aperfeiçoamento. Os verdadeiros relacionamentos, e a gente vai ver isso aqui no versículo 17, eles são forjados, sabe, no atrito. Há atrito no relacionamento, há desgaste no relacionamento. E tudo isso faz parte para que a gente seja aperfeiçoado, para que a gente seja ali lapidado pelo Senhor. Por isso que o versículo 17, você que tiver com sua Bíblia aí, acompanhe só comigo o que ele diz. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Você já viu como que uma lâmina é afiada por outra? Como que ela chega a esse estado? Ela vai, ó, encostando, ralando, roçando no outro e desgastando, tirando todo o excesso, tirando tudo aquilo que não presta, até que aquele material possa chegar à perfeição. Assim também, Provérbios vem nos mostrar que o relacionamento entre amigos vai dar esse tipo de contraste um com o outro, vai ocasionar esse tipo de situação de desgaste, de retirada de excesso. E isso só acontece quando há um relacionamento transparente, um relacionamento não fingido e verdadeiro, onde realmente se encontra liberdade para dizer o que precisa ser dito e há também atenção para ouvir o que precisa ser compreendido.
Procure amigos segundo o coração de Deus. A Bíblia fala de Davi e Jonatas, que tinham uma amizade, que eles amavam o outro com a própria alma, a ponto de Jonatas, muitas vezes, proteger e salvar Davi da morte, quando seu pai Saul procurava criar para ele emboscadas. Querido, nós precisamos de amigos verdadeiros, que vão falar coisas que nós não queremos ouvir, mas que precisamos. O crisol é para a prata, e o forno é para o ouro. Mas o que prova o homem são os elogios que ele recebe. Quem não gosta de ser elogiado? Receber os parabéns. Falar, olha como você fez bem isso. Nossa, como você é talentoso. Mas olha, cuidado, porque isso, na verdade, prova o nosso coração. A gente, desde criança, aprende isso. Fez algo bom na escola, passou numa prova. Toda hora a gente gosta de ser elogiado, mas isso é muito perigoso, porque isso trata, né? Isso prova a nossa vaidade. Então os elogios são fortes ferramentas para provar o nosso caráter. Por isso que nós precisamos de amigos verdadeiros, que nem sempre vão nos elogiar, mas muitas vezes vão ser usados pelo Senhor também para nos repreender. Nós precisamos lidar com o elogio, não permitindo que ele nos leve a um pensamento, a um estado, né, de egocentrismo e vaidade, que nos faça, né, fugir da rota do Senhor, que nos faça deturpar a nossa identidade, e também precisamos estar prontos para ouvir repreensões que nos corrijam e nos tirem o excesso daquilo que não faz parte mais da identidade que o Senhor tem colocado em nós. Para encerrar esse capítulo, eu quero ler com você o versículo 15 e 16, que diz assim: A esposa briguenta é como gotejar, constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão. Gente, que palavra, né, difícil da gente até ler às vezes, mas é uma realidade nua e crua que está escrita aqui. A esposa briguenta é como um gotejar constante. Você já viu uma goteira dentro de uma casa, no telhado? É algo que irrita. Você tá ali deitado, aí tá aquele tup, tup, tup. E quando cai na cabeça? É pior ainda. A Bíblia vem dizer que a esposa briguenta é como um gotejar. Talvez o homem também seja. Mas aonde eu quero chegar? Nós precisamos ter muita sabedoria na hora de formar relacionamento. A gente falou aqui sobre amigos que repreendem, que exortem, e entenda uma coisa: a gente não está falando de gente que arruma confusão, mas de gente que fala com sabedoria, de gente que fala em amor, de gente que sabe falar no tempo certo. Agora, o que Provérbios está falando são de pessoas que constantemente arrumam atrito, buscam, sabe, discordar, buscam estar ali em contenda. E, querido, isso não provém de Deus. A discórdia, facções, rebeliões, divisões, isso não partem do Senhor. Essas coisas não estão relacionadas com o caráter de Deus. Por isso, nós devemos sim, mais uma vez, relembrar aqui nesse estudo: é preciso ter sabedoria na escolha das pessoas que vão estar ao nosso redor, das pessoas que vão ter intimidade e liberdade para participar da nossa vida. Eu espero em nome de Jesus, que essa palavra esteja te encorajando, esteja te edificando a caminhar ainda mais próximo da vontade de Deus, para que você venha experimentar dias melhores sobre a sua vida. Deus te abençoe grandemente e até o próximo dia com Provérbios.